Quem sabe a gente possa colher frutos positivos desse Mundial de Clubes, né? Acho que essa é a tendência. O Brasil vem fazendo um bom papel, apesar da eliminação do Flamengo, do Botafogo não tinha jeito porque enfrentou um outro brasileiro, né? Então um ia cair. Mas quem sabe a gente pode aí colher bons frutos para melhorar o nosso futebol. Agora, quem segue na competição é o Verdão, hein? Abel Ferreira tá ali, ó, maquinando, planejando para ver o que ele vai mandar a campo contra o Chelsea. Agora há pouco teve uma atividade lá. E quem acompanhou foi Bruno Braz, lá diretamente da Filadélfia. Bruno Braz vai chegando aqui com a gente para contar como foi esse treino, essa atividade do Palmeiras. E se deu para ver alguma coisa, né? Aqueles minutinhos, 15 minutinhos, não dá para ver muito, mas pelo menos tem um aquecimento. Vamos ver se ele conseguiu apurar algo. E aí, Braz, boa tarde, tudo bem? Como é que foi esse treino do Palmeiras de hoje? Boa tarde, Luísa, Hernan, PVC. PVC está chegando aqui na Filadélfia já, está comigo. Bom, gente, hoje, assim, como você falou, apenas 15 minutos, mas assim, se tem alguma boa notícia para dar para o torcedor palmeirense é que o Paulinho esteve em campo junto com os demais companheiros. Ali, pouco tempo que a gente acompanhou, a gente viu ele trabalhando com bola, fazendo exatamente as mesmas atividades dos demais jogadores. O Paulinho, para quem não sabe, ontem ele foi poupado, né? Ele ficou mais na academia, fazendo fisioterapia. Aí o Paulinho aí estava bem, conversando com os companheiros, animado. Então, assim, ele dando indícios de que não vai ser problema para o jogo contra o Chelsea, naquelas condições que a gente já sabe, né? Não pode atuar mais do que 30 minutos, vai para o sacrifício mais uma vez, mas mesmo ele jogando no sacrifício, ele decidiu a classificação no jogo contra o Botafogo, né? É um jogador muito importante para o Palmeiras. Aí nas imagens vocês veem também o Piquerez, que foi outro que ontem não foi a campo porque ele estava gripado. Mas o Piquerez está suspenso contra o Chelsea, não vai estar em campo, né? Mais um dos desfalques do Palmeiras, né? Mas tem essa boa notícia que o Paulinho treinou com o time, demonstra estar aí nas condições que ele consegue jogar, vai para o jogo contra o Chelsea e a boa notícia é essa, né? No fim do treino, quando a assessoria do Palmeiras, né, que é 15 minutos cronometrado. Não bateu 15 minutos, a assessoria do Palmeiras, galera, tem que sair. Nesse momento, o Abel tinha acabado de reunir o elenco, eles fizeram uma roda, e o Abel ficou ali no centro, ele pegou aqueles caninhos que tem, aqueles triângulos que eles botam para fazer marcação no campo, e ele meio que montou ali quase que uma prancheta do PVC ali, com aquelas pecinhas ali, e aí a gente já conseguiu ver que ele estava passando orientações táticas para o time do Palmeiras, possivelmente dando orientações táticas sobre o time do Chelsea. Só que a gente teve que sair, não deu para ver muita coisa, mas ele já dando orientações táticas para o elenco. Um pequeno, quase um spoiler, né? Você vai ver um pouquinho, mas não muito. O Abel ali, claro, vai esconder o jogo até o fim, até pra gente entender a estratégia dele. Falando da linha de defesa, Braz, sei que vocês não puderam acompanhar a atividade, mas é o que a gente imagina mesmo? Ou será que ele pode surgir com alguma improvisação, de repente com 3 zagueiros? Essa é uma possibilidade ventilada? Ou é difícil mesmo, é mais provável, bem mais provável que ele aposte no Vanderlan, que é um jogador, né, mais jovem, mas que tem a confiança dele, no Bruno Fux ali também formando a linha de zaga com o Mikael e o Giai na lateral direita? Luiz, a expectativa é essa, pelo menos o pessoal que está aqui na cobertura dia a dia do Palmeiras está apostando nessa formação que você falou. O Vanderlan ontem deu entrevista para a gente. E ele se mostrou tranquilo, assim, né? Falou que estava preparado, está preparado para esse desafio, que ele veio de uma cidade do interior da Bahia e agora ele está vivendo um sonho, ele quer viver esse sonho. Então, assim, eu senti uma boa energia do Vanderlan, assim, né? Nem senti ele nervoso e é bacana, né? Sentir que ele está confiante aí para a partida. Então, a tendência é que o Abel escale essa formação que você falou para enfrentar o Chelsea, que hoje eu soltei uma matéria curiosa, conversando com o pessoal da FIFA aqui. O Chelsea está com fama de o reclamão do Mundial. Reclama de tudo, não tem muita paciência para cumprir os protocolos obrigatórios que a FIFA ordena, né? Principalmente de pré-jogo e pós-jogo. Está sempre reclamando de tudo, está toda hora reclamando do calor. O Maresca, na entrevista, desceu a lenha na questão da parada climática, falou que chamou esse protocolo de piada e questionou se de repente os Estados Unidos seriam um país ideal para receber o Mundial. Então
o Chelsea está com fama de o reclamão do Mundial. Então errado também não está, né? Algumas coisas realmente não estão funcionando, né? E de fato o calor está demais, os jogos ao meio-dia, e não é uma novidade nos Estados Unidos, né? Na Copa de 94 tinha ali eram outros tempos, né? Mas a gente não tinha rede social, por exemplo, stories, não tinha o Instagram, não tinha o Twitter, o X, o TikTok e tal, que hoje você consegue ver mais coisas, assim, né? Mesmo à distância, né? Mas o PVC mostrou pra gente, a gente viu nas redes sociais do UOL, nas matérias do UOL, não funcionava nem o código de barras ali, o scanner, né, para entrar no o leitor estádio. ali para você entrar no estádio. Então, tem uma série de coisas que, de fato, fica com fama de reclamão, mas eu acho que eu usaria um outro termo, exigente. Acho que tem que ser exigente mesmo. Porque, afinal de contas, os caras jogam a Premier League, que é a maior liga do mundo, os caras jogam a Champions League, que é uma das maiores do mundo. Então, e que como é que fala? É organizada pela UEFA. Então, assim, cara, quer fazer um negócio grandioso, legal? Então se organiza. E isso tem uma série de coisas. Acho que está certo. Acho que... Eles já não queriam estar no Mundial, né? Por conta do calendário, já não foi o ideal para eles. Então, quando eles chegam, eles sem férias e já não são as condições ideais, aí que eles ficam bravos mesmo. Aí é uma outra discussão, né? Não querer estar é uma outra discussão. Aí tem que falar com o patrão, o dono do Chelsea, né? Porque está lá recebendo a grana, passou de fase, recebeu a grana e está tudo lindo. Então, tem que reclamar com o seu patrão e não com quem organiza o negócio, né? E o Maresca, ele bateu firme na questão da paralisação, né? Foram 2 horas de paralisação no jogo contra o Benfica. Ele falou, não tem como manter o foco dos caras, o cara tá no vestiário, tá falando com a família, tá brincando, tá fazendo piada. O jogo já foi pro espaço daquele intervalo ali. Então, tem que melhorar isso aí pro ano que vem. E eu acho que ele tem razão também. E só um detalhe que o Bruno falou do Abel, que ele estava mexendo ali, aquilo lá chama pratinho de agilidade. Que eu treinava com aquilo. Você treinava? Treinava com aquilo. Mas você jogava? Não, você coloca no chão, não, mas não precisa ser só futebol, né? Você vai passando também e vai fazendo funcional. Ah, funcional. É aquele conezinho? Funcional. É do funcional, Isso, é aquele conezinho. Não chega a ser um conezinho, é um disquinho furado em cima. Chama pratinho de agilidade. Isso. Ele fez uma prancheta do PVC com aqueles conezinhos ali. Pratinho de agilidade. É que você anda numa fase marombeira, né, André? Não, gente, você olha o Instagram da pessoa, é assim, musculação, aí foi pro funcional, aí foi pra corrida, aí foi pra bike, amanhã dele, isso no sábado e domingo, 7 horas da manhã, academia. Sábado normal na vida dele. Eu não sei cadê o vinho nessa hora, ele toma vinho à noite, vai pra academia 7 da manhã. Eu não sei como é que faz isso, porque eu não tenho mais saúde pra fazer essas coisas. Ele tá treinando pra fazer igual o Brás lá no Rock Balboa. Ô, PVC, você que tá aí, né, também, assim como o Brás, vivenciando todas essas questões estruturais, queria te ouvir sobre isso, mas também já começar a entrar nesse Palmeiras e Chelsea, né? Se a gente for lembrar desse reencontro do final do Mundial de 2022, que foi no início de 2022, embora tenha sido pelo Campeonato de 2021, foi um jogo muito parelho e quase deu Palmeiras, né? Deu Chelsea, mas quase deu Palmeiras. E hoje essa diferença diminuiu, não diminuiu? Talvez o Palmeiras melhorou, o Chelsea diminuiu. Como é que você vê esse equilíbrio de forças hoje? O Chelsea piorou depois daquilo. Mais do que o Palmeiras melhorou, o Chelsea piorou depois daquilo. Acho que o Palmeiras tem hoje um problema importante, que é não conseguir resolver jogos grandes. Mesmo contra o Botafogo, foi um empate de 0-0 no tempo normal. Se você passar um tempo sem fazer gol, desperdiçando muita chance, coloca o Chelsea no jogo. Agora, o Chelsea mudou de dono, o Chelsea mudou de filosofia. Aquele time de 2012, de 2022, campeão de 2021, título de 2021 contra o Palmeiras, tinha Eduardo Mendy no gol, tinha Aspilicueta, Rüdiger, Thiago Silva, tinha Reece James, que continua, tinha Kanté, Jorginho, né, no banco, tinha Havertz, tinha Lukaku, tinha Mason Mount. Então, é um time mais forte. Hoje é um time que tem revelações. Hoje tem Madueke, que não jogou os jogos, tem Pedro Neto. São jogadores sem a mesma badalação de Lukaku, Havertz, mas são bons jogadores. Enzo Fernandes, que enfrentou o Palmeiras pelo Defensa e Justiça para jogar a Recopa Sul-Americana. Eu acho que o Chelsea mudou de filosofia. Não é um time menos talentoso, é um time mais jovem. E acho que isso coloca, em tese, em curta distância. E a distância já foi tão curta lá em 2022, se o Palmeiras tivesse jogado com o Chelsea 3 meses depois, tinha sido campeão do mundo.
porque o Chelsea terminou o campeonato inglês em 12º lugar naquela temporada. Então, novo dono, novas ideias. As coisas que têm acontecido aqui têm mesmo sido discutidas, da zona mista que desapareceu, que mudou, até essa questão dos horários. E a questão do raio, se você tem uma chance em 1 milhão, segundo estimativas, de ser atingido por um raio, qual é a chance de ser atingido por um raio nos 5 minutos restantes de jogo? Outra, tá tendo beisebol, que ontem teve jogo da MLB. Tava no restaurante vendo jogo de beisebol, do Yankees. E teve tormenta em Nova York ontem também, teve chuva. Eu tenho que parar, pelo bom senso, eu não discuto. A gente parou o jogo em Belém, Flamengo e Botafogo em Pereira. O problema é você ter isso a cada meia hora, né? Cada 3 jogos, cada 4 jogos, um para por causa dos raios. Isso aí é algo que tem que ser revisto pela FIFA e repensado pensando na Copa do Mundo de Luísa, 2026. Me chamou, PVC? A FIFA vinha no Brasil e na Rússia e mudava a legislação inteira. Nem imposto pagava completamente. Para ir para os Estados Unidos, não estou defendendo que não pague imposto, não se trata disso, mas são 2 pesos e 2 medidas. É verdade. Ô, Hernan, pensando nessa comparação do Chelsea aí com o Palmeiras, um Chelsea que realmente caiu e um Palmeiras que, pelo menos, tem mais elenco. Se a gente for comparar os times, era um time que tinha um setor ofensivo diferente, que tinha Dudu, Rony, Veiga, hoje é um outro time, até porque esse time também passou por uma reformulação nesse início de temporada, mas com um trabalho muito mais longevo do Abel, que está aí há 5 anos no comando do Palmeiras, enquanto o Maresca chegou no ano passado. A linha defensiva segue praticamente a mesma, mas agora o Palmeiras tem os desfalques, né? Então, acaba que não vai ser a mesma, vai acabar sendo um time modificado. Mas é um Palmeiras que chega com mais chances de bater esse Chelsea do que aquele? Eu acho que assim, tem mais peças e tem mais opções, né? Porque era um time que tinha, por exemplo, antes o Rony no ataque, agora você tem o Vitor Roque, você tem o Flaco Lopes, você tem o Paulinho, você tem o Estevão, você tem o próprio Facundo, que para mim vem fazendo um Mundial muito bom. É um time com mais opções. Mas aquele time do Palmeiras era um Palmeiras que foi um Palmeiras numa época muito vencedora, né? E esse time é um time que está se reconstruindo na mão do Abel. Eu fico muito com uma fala do Thiago Silva num podcast do Getúlio Vargas, do GV, que ele fala assim, poxa, aquele jogo lá eu pegava a bola e não sabia o que fazer, porque a marcação era muito fechada, era uma marcação homem a homem, caça, e todo mundo ali marcado, e às vezes ele quebrava a bola e não dava nada. Então, assim, o Thiago Silva pegava a bola e ficava sem opção. Era um time muito rigoroso na marcação, era um time muito obediente taticamente, e às vezes o Chelsea não sabia que atitude tomar. Então, assim, óbvio que tinha uma diferença ali entre Chelsea e Palmeiras naquela época, e o Chelsea acabou vencendo, enfim, venceu aquela partida, foi campeão e tal, mas eu vejo que o trabalho do Abel, o conjunto do Abel, ele pode fazer uma diferença agora num Chelsea que é mais jovem, que tem um trabalho diferente, que tem outro treinador, outros jogadores e tal. Eu me apego muito a isso. São atletas com potencial, mas que ainda estão mirando um futuro, né? Ainda não são uma realidade, embora, claro, tenham... São muito bons jogadores. São ótimos, mas, é claro, um trabalho ainda de início, jogadores ainda em processo de formação. Naquele Palmeiras, a gente tinha um Veiga, que era um dos protagonistas. Tanto que ele bateu o pênalti, né? Exato, ele bate o pênalti nessa era vencedora. E agora um Veiga que vai perdendo espaço. Ô Brás, deu para observar algo do Veiga nos treinamentos, nas atividades que você vem acompanhando? Porque realmente é um momento em que outros jogadores vêm ganhando mais espaço e vêm assumindo um protagonismo nesse time do Palmeiras. E um Veiga que é um ídolo, né, do clube, que marca uma era vencedora do clube. Então, Luísa, hoje, por exemplo, o Veiga foi o tempo inteiro com o Paulinho. Curiosamente, todo o tempo que a gente ficou, o Paulinho estava junto com o Veiga ali. Conversaram bastante e tal. Acho que o Veiga também tem muito essa questão da liderança, já está há bastante tempo no Palmeiras. O Paulinho ainda está, né, nesse processo de adaptação ao novo clube e tal. Ele ficou ali o tempo inteiro com o Paulinho e tal. O Vanderlan ontem disse que, inclusive, enalteceu a união do grupo do Palmeiras, essa questão de dar todo o suporte para o Paulinho, e o Veiga encabeça essa questão, né? Agora, eu só queria levantar uma bola que o Hernan estava falando,
naquela final do Palmeiras e Chelsea, 2021, né, que apareceu no 2022, o Abel deu uma declaração falando que, antes do confronto, que seria um confronto de Davi contra Golias. E eu acho, né, eu queria também saber a opinião de vocês, que eu acho que já não é bem assim, né? Fico curioso, o Abel falou isso. Naquela época, antes do jogo, é um duelo de Davi contra Golias. Agora é diferente, né? Não é essa disparidade toda. O PVC, outro jogador que está muito em foco neste momento, aliás, um jogador que está muito em foco é o Estevão. Pelo que vem rendendo, sendo questionado aí por parte da torcida, pela declaração que deu também, quando ele fala, é difícil não estar com a cabeça na Europa, ele deu o tom ali de como está essa ansiedade dele nesse Mundial de Clubes, e aquilo também pegou de uma forma que não foi muito positiva para a torcida do Palmeiras, embora ele tenha sido muito sincero, e isso é muito, muito legal, né, de ver um jogador expressando seus sentimentos. Como é que você pensa o Estevão nesta partida? Que é o futuro clube dele, né? Ele está se despedindo do Palmeiras para ir para o Chelsea. Inclusive, pode ser o último jogo dele pelo Palmeiras. O palmeirense não espera isso, a gente também não, porque a gente quer ver o futebol brasileiro andando bem, mas pode ser o último jogo. Ele entra mais pressionado em função disso tudo? Se ele disse que estava com a cabeça sem conseguir se concentrar, eu volto a dizer, eu não abro mão do jogador mais habilidoso, mas tem que conversar com ele. O desafio dele é inegável, ele tem que decidir um jogo contra o futuro time dele. E a última chance pode ser dele decidir. Hoje eu vou te ensinar a fazer a sopa de letrinha. Simples. Não abre mão do jogador mais habilidoso, mas tem que conversar com ele. O desafio dele é inegável, ele tem que decidir um jogo contra o futuro time dele. E a última chance pode ser dele decidir um jogo desse tamanho. E de outros tamanhos. Palmeiras e Corinthians, o Paulista, que ele não fez, o Palmeiras e Corinthians, da derrota aqui, ele perdeu o pênalti, clássicos contra o São Paulo e contra o Santos, os jogos contra o Flamengo e o Botafogo, ele não fez gol. Não é por isso que ele vai ser menos craque aos 18 anos, mas a dívida existe, ele tem que decidir. Ele precisa ser o jogador mais protagonista do Palmeiras, naquele que pode ser seu último jogo, e é contra o futuro do time dele. Acho que passa por umas coisas que ele deveria ser alertado. Se ele fizer o gol da vitória contra o Chelsea, ele vai chegar em Stamford Bridge com o peito muito mais estufado. Não é que joga contra, ele joga a favor. Eu vou pegar esse cara que resolveu me tirou do Mundial. Tem uma capacidade de definição de jogos absurda e de mentalidade vencedora para fazer gol no seu futuro time. Isso seria muito positivo para ele. Ninguém tem que condenar o Estevão se isso não acontecer. Mas ele precisa saber como vai ser bom para ele se ele conseguir fazer. Quem está com a gente mais uma vez, hein? Vai aparecer no telão aí, brilhando. Ela mesma. Ei, a craque, Gabi Guimarães, que está na cola do Palmeiras e vem com todas as informações. Boa tarde, Gabi. E aí, gente, boa tarde para você também, Tirone, para todos que estão ligados com a gente. Falo com vocês diretamente aqui do Complexo Esportivo dos Eagles, atuais campeões da NFL. É por aqui que o Palmeiras vai se preparando para esse jogo de sexta-feira. Ontem disse a vocês, citei alguns desfalques da atividade que aconteceu no período da manhã. Hoje já temos novidades, não é? O Piquerez, que não participou do treino ontem por causa de um quadro gripal, já está recuperado, já está melhorzinho, participou do treino normal, mas não tem condições de atuar diante do clube inglês na sexta-feira. A tendência é a de que o Vanderlan entre na vaga dele. Ontem a gente pôde conversar com o jogador que chamou essa de a semana mais importante da sua carreira, da sua vida. Então pode sim ser uma pista do que o técnico Abel Ferreira está pensando para esse duelo contra o Chelsea, até porque para este setor especificamente o treinador não tem tantas opções assim. Mais uma vez, o Mikael participou da atividade. Então, pelo que a gente tem observado
observado aqui no treino. Ele deve sim ser o substituto do Gustavo Gomes, mas é claro que o desenho tático realmente ainda tem vários pontos de interrogação. Se o Abel Ferreira vai improvisar o Giai, fazer uma saída com 3 zagueiros, se ele pode inventar moda e ser danadinho, como eu adoro que o Massa chame, e colocar de repente 3 volantes, aproveitar aqueles que estão à disposição. Bom, tem informação também em relação ao Paulinho, a gente sempre chama a atenção para isso, porque o tempo de recuperação do atleta é maior se comparado ao de outros jogadores. Depois da Copa do Mundo de Clubes, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia e o Palmeiras, desde o começo da competição, tem um cuidado maior com o Paulinho. O tempo de recuperação dele é maior. Então, nesta semana não foi diferente, mas no treino que acontece nesse momento aqui na Filadélfia, ele participou normalmente e, pelo que eu ouvi aqui, a tendência é que ele esteja mais uma vez à disposição para atuar por pelo menos 30 a 35 minutinhos. No duelo contra o Botafogo foi até um pouco mais, não é? 46 minutos em campo, mas fez o gol também e saiu. O Paulinho tem sido muito importante no torneio até aqui, marcou contra o Inter Miami, foi assim também diante do Botafogo com aquele gol decisivo. Para finalizar, do outro lado, do lado do Chelsea, o Maresca tem aquele desfalque sobre o qual a gente já vem comentando nos últimos dias, o Caicedo, que foi um dos destaques desta última partida e também do torneio como um todo, mas tem novidade lá na frente, o João Pedro, que vocês conhecem muito bem, revelado pelo Fluminense, ex-Brighton, foi anunciado oficialmente um contrato até 2033. O Chelsea acertou com o jogador por mais de 410 milhões de reais, isso sem contar as demais cláusulas do contrato, que podem aumentar ainda mais este valor. Atenção para a palavra utilizada pelo Chelsea na nota oficial, no anúncio oficial. Imediatamente foi a palavra utilizada pelo clube inglês para dizer que o João Pedro está inscrito na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, o João Pedro, um brasileiro, pode encarar o Palmeiras no duelo que vai acontecer sexta-feira, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Tirone. Boa informação. Então, reforço para o Chelsea. Vessa, você queria fazer uma pergunta para a Gabi. Antes de fazer a pergunta, primeiro dizer que acho que uma inscrição dessa no meio da competição me parece um tanto quanto estranha. Eu não acho que é tão legal fazer esse tipo de coisa. Então, só fazer essa ressalva. E a pergunta para a Gabi, o Vanderlan deu entrevista, mas eu aprendi que essas assessorias de imprensa dos clubes, elas tentam exatamente enganar as pessoas, muitas vezes, colocando o entrevistador e dizendo, a gente achando que ele vai para o jogo. Então, eu passei a acreditar sempre invertido. O cara deu entrevista é porque ele não vai para o jogo. Você ficou com essa impressão de só... Porque teve alguém do Palmeiras que deu entrevista nos Estados Unidos e acabou nem jogando, ficou no banco, não jogou. Eu não vou me lembrar quem, mas um desses jogadores que deram entrevista acabou não indo para o jogo no dia seguinte. Você sentiu um pouco de despiste? E se sim, quem você acha que poderia ocupar aquela vaga? Se fala na possibilidade, talvez, o Massa fala um pouco depois, terceiro zagueiro com o Giai, e aí colocaria o Alan de ala, né? O Alan de ala, a possibilidade, por exemplo, de um terceiro zagueiro, de um terceiro volante. Mas o caso do Vanderlan, você acha que pode ser um despiste? Porque eu tô com isso na minha cabeça, se ele deu entrevista, pode não ir para o jogo. Vessa, é curioso porque eu também fico sempre com o pé atrás, né? Será que é uma estratégia da assessoria para deixar a gente mais esperto assim ou tentar despistar realmente? Acontece que até aqui os jogadores escolhidos, né, e os que falaram com a gente, mesmo aqueles que a gente nem imaginava, acabaram participando sim do jogo. Então, por exemplo, quando o Lucas Evangelista conversou com a gente, ninguém imaginava que o técnico Abel Ferreira ia optar por ele para substituir o Aníbal Moreno e não pelo Emiliano Martínez. Depois o tempo passou e acabou se provando não ser a melhor das decisões, mas o Lucas Evangelista conversou com a gente. Então pode ser um despiste, como você chamou, como pode não ser também. Em relação aos atletas que você disse que conversaram, né, e às vezes nem entraram em campo, isso pode ter acontecido num dia em que o Palmeiras atrasou a chegada nesse vai e volta de Greensboro para Nova Jersey, para Nova York, e aí a assessoria do Palmeiras escolheu jogadores que não tinham nenhuma chance de jogar mesmo, justamente para descansar aqueles que iam estar no time titular. Então conversaram com a gente jogadores como o Benedetti e tudo mais. Então essa estratégia especificamente de colocar atletas que não jogaram tem a ver sim lá em Nova Jersey ainda nas partidas da fase de
grupos com esse desgaste. Agora, em relação aos que têm falado até aqui, geralmente é alguma pista, sim. Geralmente é algum sinal. Pelo menos tem sido assim até aqui. Não dá para cravar que neste caso especificamente do Vanderlan também será dessa forma. Acontece que o Vanderlan, no tete-a-tete, na conversa com a gente, deu a entender que tem conversado com o Piquerez, que tem pedido dicas, que essa pode ser a semana mais importante da sua carreira. Então, pelo menos em algum momento do jogo ele vai entrar. Mas não dá para cravar que ele comece entre os titulares, justamente porque não tem como desenhar ainda esse time e por essas possibilidades que você falou. Para fechar, o que a gente observa aqui nos bastidores, e também não dá para cravar isso, é sim essa possibilidade de saída com 3 zagueiros e dessa adaptação que você citou do Giai. Porque eu lembro a vocês, o Giai já jogou desta forma. Então o técnico Abel Ferreira pode sim optar por esse esquema, por uma saída com 3 zagueiros, viu? Muito bem, tá aí. Gabi, obrigado. Peraí, o Paulo do Vale quer fazer uma pergunta também. Desculpa, estamos alugando ela, mas tá valendo. Oi, Paulo do Vale. Rapidinho, Gabi, minha amiga, que orgulho de você, hein? Que cobertura gigante. Ô, Gabi, você teve uma antevisão do fato quando perguntou pro Abel a respeito do Estevão, até porque o Estevão também falou a respeito desse foco que estava difícil de ter no Palmeiras, uma Copa do Mundo de clubes. E, claro, leva em consideração a idade, você mesmo ponderou isso na pergunta para o Abel. E agora é o Estevão contra o Chelsea, né? Além dele estar com a cabeça no Chelsea, ele vai enfrentar o Chelsea. Como que você está sentindo isso depois do Abel já ter comentado a respeito, do próprio Estevão ter sido muito sincero a respeito dessa situação, Gabi? PDV, antes trazer um pouco de contexto por aqui, né? Eu fiz essa pergunta para o Abel, como foi a primeira pergunta sobre o assunto, desde a declaração do Estevão sobre ter dificuldade, sobre ser incentivado pela família. Olha, foca no Palmeiras. É complicado, né? Um menino de 18 anos que vai realizar o sonho de jogar na Europa, mas hoje ele está no Palmeiras. Quando eu fiz essa pergunta, como fui a primeira, já tomei logo uma patadinha do técnico Abel Ferreira. Falou, você não saiu de casa também? Não deixou seus pais? Não teve que tomar decisões para ir estudar? O Abel não gostou da pergunta e a palavra que eu tenho para te devolver, PDV, que eu acho que é o feeling que a gente tem por aqui, é de proteção. O Palmeiras tenta a todo custo proteger o Estevão em relação aos ataques, em relação às críticas. Eu não vejo o técnico Abel Ferreira tirando o Estevão do time. A gente viu que ele não gostou, não é, quando saiu na partida contra o Botafogo, justamente no melhor momento dele, né, na competição, quando ele estava finalmente conseguindo ali vencer alguns dos duelos. Ainda assim, eu não vejo o técnico Abel Ferreira retirando o Estevão e a palavra é de proteção por parte da comissão técnica, por parte dos profissionais e também pelos próprios companheiros do Estevão. Ontem, o próprio Vanderlan foi questionado sobre isso e aí o discurso tá assim, alinhadíssimo, afinadíssimo. Tá certo que discurso é só discurso, mas eu passo a vocês o que o Vanderlan disse. Todos dizem a mesma coisa. O Estevão não mudou, ele trabalha da mesma maneira, mas o próprio Estevão admitiu que existe essa dificuldade. Ainda assim, não vejo o técnico Abel Ferreira tirando o Estevão desse time titular e é curiosa essa história. A gente fala muito no futebol de lei do ex, essa me parece uma lei do futuro, né? Lei do próximo, porque o Estevão pode até adiar a sua ida para o Chelsea caso o Palmeiras vença o clube inglês. Então, pode ser a despedida do Estevão no Palmeiras e já a chegada no Chelsea, porque o Verdão acertou por contrato que venderia o Estevão ao clube inglês só depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Isso muito tempo antes de se imaginar qual seria o chaveamento e o cruzamento desse torneio. Quis o destino que os clubes se encontrassem. O Estevão precisa ter um mental muito forte, tem toda uma equipe no Palmeiras se preparando e preparando o jogador para lidar com esse mix de emoções entre o atual clube e o futuro clube. O Estevão está recebendo a proteção necessária por aqui, mas não deixa de ser um atacante de 18 anos com a cabeça um pouquinho ali, um pouquinho lá, como ele mesmo revelou pra gente, viu, PDV? Muito bem, Gabi. Informações completíssimas mais uma vez. Está na cola do Palmeiras. Qualquer outra informação, você está de volta e amanhã você está de volta de novo. Queremos. Obrigado, Gabi. Bom trabalho. Todo dia. Beijo, gente. Bom programa. Cuidado com o PDV aí, viu? Tô brincando. É dos melhores que a gente tem. Um beijo. Craque como você também. A pergunta dele é muito boa, a resposta dele é muito boa e o assunto é muito importante. Sim. Porque o menino ele vai viver uma coisa
que ninguém vai viver dos outros 22 jogadores. Se ele já tinha dado entrevista, o quanto estava difícil o foco tal. Vai pegar o Chelsea. Cara, eu imagino a cabeça do garoto. Esse é um caso à parte e tem que ficar de olho, jogando bem, jogando mal. Eu não sei, a gente não sabe como vai ser o comportamento. Mas que para ele os 90 minutos serão um mundo completamente diferente, isso eu não tenho a menor dúvida, cara. Sabe uma coisa que eu fico pensando? A gente fala muito do lado do Estevão, né? E acho que para ele, talvez, neste momento, não pese tanto. Agora, do outro lado, e os jogadores do Chelsea... Entendo, esse cara aqui que vai estar com a gente. Enfrentando o Estevão, sendo o jogador que o Estevão é. Sim. No sentido de ir pra cima, de partir, de driblar, de tentar alguma coisa. Eles vão chegar junto? Pode ter alguma coisa ali, alguma desinteligência por parte ali de uma... né, justamente pelo estilo de jogo do Estevão. A minha curiosidade maior é essa, porque eu acho que o Estevão ele não tem nada a perder nesse jogo. Sim. É claro que é interessante a gente fazer essa reflexão, até porque ele foi muito sincero na resposta dele. Se eu nada a perder, jogando mal, jogando bem, você acha que não muda muito? Não muda, porque ele. assim, é o último jogo dele, caso o Palmeiras seja eliminado, e se ele mostrar um bom cartão de visita, o Chelsea vai embora, os caras vão ficar, esse cara da semana que vem tá aqui com a gente. Agora, e o outro lado, né? Qual vai ser a postura dos marcadores do Estevão nesse estilo de jogo que o Estevão tem? É uma boa questão. Queria ouvir o Massa, só estou pensando, conjecturando essas coisas. Vamos que, não estou desejando o maior mal a ninguém, nada disso, o jogo vai para os pênaltis e o Estevão vai cobrar pênalti. Senhora. Pensa que loucura um negócio desse. Os mais antigos... Agora, a lei do ex mesmo, só se ele fizer um gol contra. Aí é a lei do ex futura, né? Então, esse ponto de vista que o Xará trouxe é muito interessante, não tinha pensado nele e é legal da gente observar em campo. Agora, tem uma coisa que tudo que o Estevão fizer em campo será usado contra ele. Se ele jogar mal, sabe como é o pensamento médio brasileiro, né? Sim. Tá vendido! Sim. Até pelo que ele falou, né? Tá a cabeça Outra situação, ele joga mal, mas o Palmeiras passa. Pensa pra semifinal, e aí, não tem que jogar, não escalaria, não sei o quê. E se ele jogar muito bem, a grita vai ser a mesma. Só jogou porque foi enfrentar os próximos companheiros. Só pra mostrar serviço. Ele já está errado, né? Já está errado por existir. Mas é muito cruel pro menino. Cara. Mas é assim que funciona. Batalhou, a tabela, o cruzamento, aconteceu e... É cruel, mas é cruel, como é. Então, tirá-lo do time, nem pensar. Não, tem que jogar. Pelo amor de Deus. Jogar. Acho que tá fora de qualquer cogitação. Certo? Exatamente. Fora de qualquer cogitação. Mas fica tranquilo, a FIFA já decidiu, caso o Palmeiras seja eliminado sexta, ele cai e joga a final pelo Chelsea. Isso. É verdade. Eliminado e joga. O Becker, meu amigo, tá Isso é só um absurdo. O Vessoni falou bem. Mas não pode, pelo regulamento. Não, eu tô brincando, porque depois que vai escrever né? um cara agora, na teoria não poderia, né? Acho que não. Não, assim... Não vai poder, gente, mas a inscrição no meio... Mas ele já fica lá com o grupo, né? Não, isso vai acontecer. Já fica lá. Isso provavelmente vai acontecer. Vai querer trocar a camisa no final. Por favor, trocar a camisa, pegar a camisa. mas... Ou não, né? Vai trocar a camisa isso e trocar depois. É um absurdo, né? Essa possibilidade de inscrição. Não. Isso é uma coisa assim, é um golaço esse campeonato, é muito legal e tal. Eu também acho que não poderia. Isso não existe. Numa Copa do Mundo, posso estar enganado, na Copa do Mundo de Seleções, num certo estágio, se o cara se machuca, por exemplo, não tem nem como convocar mais. Sim, isso mesmo. Né? Não. Então, como que você... Então, quer dizer, o Palmeiras se ligar hoje pro Cristiano Ronaldo e falar, vem ajudar aí que chegamos na final, joga? Chegamos aqui, joga aqui. Não dá. Fica uma coisa meio bagunçada, fica um negócio meio... E pela regra da FIFA, você tem que ter no mínimo 3 meses de vínculo, até aí tudo bem. E naquela Copa Intercontinental, o famoso, os 3 caras que o Cruzeiro na época levou para jogar contra o Dortmund, tinha que chegar Donizete, não sei o quê, 3 meses antes, porque senão não valia. Sempre existiu essa situação. Eu tô pego bem de surpresa aí com essa possibilidade do cara chegar e jogar contra o Palmeiras, por exemplo. O João Pedro não joga desde abril, né, cara? Pode até não acontecer, mas digo, o fato de ter a possibilidade já é bastante É que estranho, tá aberta a janela, né? A janela abriu. Em tese, você poderia contratar o Cristiano Ronaldo. A janela mas abriu. não para 2 jogos, né? É a competição em si. Não podia contratar agora. Esse é o... Oi? Não podia O contratar problema hoje. é isso. O problema até pode. O problema é a competição. Você não tem uma lista de inscritos, pode. né? Deixa o cara no CT. Não, claro, mas para o cara jogar. Né? Isso. É uma loucura, não tem nem cabimento.
Mas o Estevão é um bom debate. É muito bom debate. Por tudo isso que a gente está falando, né? Vai jogar com o próximo time. Ainda não fez o último jogo dele que ele foi substituído, eu achei injustamente, foi um bom jogo. Ele estava indo bem. É que se tem uma expectativa em cima dele, que é a seguinte: quanto custou, jogador bom, jogador muito habilidoso e tal, de que ele tem que decidir um jogo. Tem que decidir um jogo. E, cara, você pode pegar aí nessa história dos últimos 5 anos do Abel, você tem vários personagens, não tem um só. Não é o modelo do técnico, não é o jeito do técnico. Você pode, evidentemente, te dou o direito, claro, sempre inalienável de não gostar do jeito. Mas o Estevão ainda não pegou um jogo e pôs embaixo do braço. Ele pegou alguns, contra o São Bernardo lá no Paulista, mas a gente, né, campeonato estadual, tem essa praga, essa maldição que ainda habita o nosso futebol. E é uma esperança, uma expectativa que o torcedor tem dele, né? E do Vitor Roque também. Não, o torcedor se apega a essas coisas, né? Não fez gol ainda, vai fazer hoje. É hoje que vai sair o gol. Hoje o Estevão vai entortar os marcadores do Chelsea, vai limpar o goleiro, vai fazer um golaço. Isso habita a cabeça do torcedor do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Mas para ele é uma situação difícil, cara. Mas pelo valor que ele está sendo comprado, eu tô com as pessoas que acham que ele tem que decidir um pouco mais. Ele não faz uma boa Copa do Mundo, ele joga melhor contra o Botafogo, ficou claro, tanto que a gente até estranhou o Abel tirando ele. Para muita gente não era para ter tirado, porque ele fazia o seu melhor jogo dele, né? Isso. Mas é abaixo. O cara que vale quase 50 milhões de euros, gente. Isso não é... Ele tem que decidir um pouco mais, tem que jogar um pouco mais. Isso eu também acho que a gente não pode tirar isso de contexto, assim. Essas foram as notícias, então, do vídeo de hoje. Trouxemos aí, né, um pouco alguns cortes ali de primeira, com André Hernan, PVC ali, trazendo as informações do Verdão. E também aqui do G4 da Band Esportes, né, com o Paulo Massini ali, o Vessa, o Tirone e a Gabi Guimarães, diretamente lá dos Estados Unidos, trazendo todas as informações do Palmeiras, né, família? E, cara, essa preparação do Palmeiras aí, durante essa semana, desde segunda-feira, tem sido diferente, porque o Palmeiras tem muitos desfalques, então veremos como que o Abel Ferreira vai escalar esse time. O Palmeiras tá sem o Gustavo Gomes, que foi expulso. Já estava suspenso, né, tinha tomado 2 amarelos. Acabou sendo expulso, então o Palmeiras já estava sem Murilo, que machucou. Agora sem Gustavo Gomes também, ou seja, sem os 2 principais zagueiros. E acredito que vá com o Mikael e Bruno Fux mesmo, sem segredo. Agora, outro problema também é a lateral esquerda, né, cara? Sem Piquerez. Piquerez, a gente sabe que a diferença entre ele e o Vanderlan é gigantesca. E agora é esperar para ver como que o Abel vai entrar aí. Você vai entrar com 4-3-3 mesmo, 4-2-3-1, com o Vanderlan entrando lá de titular, Giai na direita. Ou você vai com 3 zagueiros, né? Um 3-5-2 ali. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acredito muito no Palmeiras, acredito que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo contra o Chelsea e que a gente consiga se classificar para semis aí. Paulinho, depois daquele jogo lá onde ele meteu aquele golaço contra o Botafogo, foi poupado do próximo treino, mas já voltou a treinar hoje normalmente. E, cara, você é louco, o Paulinho joga demais, né, família? Não tem como. Que cara embaçado, cara com uma perna a menos fazendo o que faz, cara. Imagina quando ele tiver 100%. Bom que o contrato dele é longo no Palmeiras, né, mano? Espero que ele se recupere o mais rápido possível para ajudar a gente aí durante as próximas temporadas. Inclusive nessa ainda, né? Deixando aqui o final do vídeo com essa arte maravilhosa aqui que o Palmeiras postou. Não sei se vocês repararam alguns detalhes, mas a gente tem aqui, ó, ao fundo aqui atrás do Felipe Anderson, a gente tem aqui, tipo, aquela parede de polícia, né? Onde o pessoal faz aquelas linhas vermelhas. Temos aqui o Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. 4 classificados do lado de cá do nosso grupo, né? Uma quartas aqui entre Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Chelsea. E outras quartas aqui entre Fluminense e Al Hilal. E aqui temos a Taça do Mundial. E aqui, ó, outra linha puxada para 2-0. Esse 2-0 aqui é o 2-0 do Palmeiras contra a Juve, lá em 51. E aqui temos uma outra linha puxada para um 2-2. Que é o jogo da final, né? O jogo de volta contra a Juve mesmo. Então, o Palmeiras, como venceu o primeiro jogo, no segundo jogo acabou empatando e foi campeão. Campeão mundial de clubes lá do ano de 1951, né, cara? Interessante isso aqui, hein? Muito interessante essa arte. Temos aqui, ó,
O Palmeiras triunfou sobre o Botafogo e tal. Que o Chelsea, eles estudando o Chelsea, né? Abel com Alain, Paulinho, Felipe Anderson. Cara, sensacional isso aqui, cara. Se você for pegar para estudar todos os elementos aqui, ó, as taças da Libertadores, 3 taças. Se você pegar para estudar todos esses elementos aqui, você tira coisas daqui, mano. Teorias ou não. Muito louco isso, cara. Bem observado isso aqui, bem planejado. Uma boa sacada. É como se fosse o plano, né, cara? A Abel tem um plano. E tá aqui, ó. O plano agora é outro. As quartas de final. Cara, a Abel sempre tem um plano, né? Isso é muito louco, família. Bom, é isso. A inscrição está aqui na descrição, fechou? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixe seu like aí para impulsionar o vídeo. Se você estiver assistindo no celular, passar pro lado aí nos comentários. Vai ter a opção de hypar. Hype esse vídeo aqui que vai fortalecer muito também o canal, beleza? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante Valesca, porque é louco. É nóis.